Aí, Go Live. Pode entrar aí na página. Já tá na página? Vocês continuam me vendo? Sim, já estamos na Sim? página. Sim, sim. Sim. Gente, vocês estão me Estamos te vendo? Estamos te vendo. Sim. Já estamos no ar, já estou Beleza. comentando. Aí, Estamos já ao estamos vivo. ao vivo. E Cid pode. onde que a gente vê as pessoas que estão vendo a gente? À medida que as pessoas forem comentando, vai aparecendo na lateral aqui os comentários que elas vão fazendo. Se você entrar no seu perfil aí, no perfil da página, você vai ver que já está ao vivo aí na rede. Já tem 3 pessoas nos assistindo. No cantinho da Não, o que tela. tá ao vivo eu tô vendo. Queria ver cadê as pessoas. Não dá para Aí é saber só quem. no Facebook. No canto da tela tá aparecendo aí, ó, 3 pessoas assistindo. Já deram um coraçãozinho. Estamos no ar. Nossa, eu não tô vendo isso, não. Não tô vendo nada de coraçãozinho nem 3 pessoas. Por que que pra mim não aparece isso? É porque já tá lá no Facebook, já tá rolando a live. Aí eu acho que aparece lá no Então Facebook as vamos lá, pessoas que estão. gente. Aí, ó, a Juliana acabou de Eu comentar. só tô vendo vocês três, não tô vendo mais ninguém. No Eu canto aí tá também. aparecendo, no canto da tela. Acho que vocês estão no celular, né? O Juliano já Eu tô no comentou. computador. O Juliano já comentou. Eu. Aí, finalmente, tá no ar, gente. Vamos lá. Tá no ar. Faça as honras, companheiro Cid. Boa noite, pessoal que tá Boa assistindo. noite. Vão ser chegando para a conversa. Boa noite, todo mundo. Todas, todos, todes. Um prazer estar com vocês aqui nessa noite, que para nós não é uma noite de festa e nem de celebração, muito pelo contrário, é uma noite de muitas reflexões, porque para nós negros, sobretudo nós negros de Ouro Preto, essa data rememora aí o incêndio do Arraial do Ouro Podre, que vai ficar conhecido como Morro da Queimada. Para quem conhece Ouro Preto, né, sabe que é um dos maiores bairros de Ouro Preto hoje, bem na encosta da Serra descendo para Mariana. E o nosso diálogo é nesse sentido, de falar um pouco, não de Felipe dos Santos e Pascoal da Silva Guimarães, mas sim das milhares de vidas negras que na noite do dia 16 de junho foram assassinadas no Morro da Queimada. E aí eu queria começar lendo um trecho do romance 5 ou da Destruição do Ouro Podre, escrito pela Cecília Meirelles no Romanceiro da Inconfidência. Dorme, meu menino, dorme, que o mundo vai se acabar. Vieram cavalos de fogo, são do Conde de Assumar. Pelo arraial do Ouro Podre, começa o incêndio lavrar. O conde jurou no Carmo não fazer mal a ninguém. Vede agora pelo morro que palavra o conde tem. Casas, muros, gente aflita, no fogo rolando vem. Essas são as duas estrofes iniciais desse romance 5 que a Cecília escreveu quando ela esteve em Ouro Preto, e são as duas estrofes que mais nos impactam quando a gente pensa no que é um incêndio. E aí eu, muito particularmente falando, como brigadista voluntária que sou, a gente sabe o que é ficar com o pulmão cheio de fumaça e o quanto dói, o quanto é incômodo, o quanto é terrível isso. Isso, assim, numa proporção muito menor do que o que deve ter acontecido nessa noite do dia 16 de junho, lá em cima, no Arraial do Ouro Podre. Então, a dor que essa morte causa é uma dor que deveria ser contada pela nossa história e que, infelizmente, não é. Quando a gente fala, né, nos livros de história, na história oficial, é sempre trazida à tona a história de Felipe dos Santos, de Pascoal da Silva Guimarães, o Felipe que foi esquartejado, atado a cavalos em praça pública para servir de castigo.
E várias vezes a gente se pergunta, ao longo da história do povo negro, sobretudo do continente africano, quando foi que a gente viu africanos esquartejando pessoas brancas, quando foi que a gente viu africanos ateando fogo em pessoas brancas, quando foi que a gente viu africanos amarrando pessoas brancas em árvores para morrerem enforcadas. Então, todas as violências que o nosso corpo negro sofre aqui no Brasil, pelo menos há 500 anos, o inverso nunca aconteceu. E isso a história não conta. Então, a gente está aqui para trazer à tona isso. Eu sou Sidneia Santos, sou historiadora, atriz e pesquisadora da cultura afro-bretana e tenho me dedicado muito a entrar, né, nesses documentos, de tirar essa poeira dos porões e trazer à tona essa história que ficou aí invisibilizada durante os séculos. Passar para os meus companheiros se apresentarem também. Boa noite a todas, todos e todos. Estamos aqui no ar, né? Nessa noite. E como bem disse Sidneia, é uma noite de muita reflexão, né? É uma data de muita reflexão. E é de extrema importância que a gente pare para pensar, não só nessa live, durante essa live, mas assim, todos os dias das nossas vidas, sobre todas essas questões e todas essas violências que atravessam as nossas corpos, né? Os nossos corpos, e que vem atravessando os nossos corpos negros há tanto tempo, né? No Brasil, em Ouro Preto, em tantas cidades que viveu uma população que foi extremamente violentada, né? E hoje eu me deparei antes de qualquer coisa, né? Eu sou Freda, né? Estou aqui com a minha companheira e meu companheiro. Estamos aqui para conversar, para refletir, para pensar, para trocar. E eu acho que acima de qualquer coisa para se encontrar, né? Nesses novos formatos de existência, nessa contemporaneidade e durante essa pandemia, né? A gente precisa encontrar esses espaços, né? Recriar esses espaços de encontro, de troca e de afeto. Isso é extremamente importante. É extremamente importante porque a gente deseja e é extremamente necessário que a gente crie outras narrativas sobre as nossas existências, né? Chega dessa narrativa feita pelo colonizador, chega dessa narrativa branca, né? Nossas corpas estão aqui e nós vamos falar por nós mesmas, criar e escrever a nossa história, né? E hoje eu me deparei com um trecho de um texto de uma amiga, Maria Clara Araújo. Ela, inclusive, faz parte da Mandata Quilomba, da Érica Malunguinho, e ela escreveu um texto onde ela refletia sobre esse epistemicídio, né? E um trecho do texto dela diz o seguinte: desconfiem de quem se afirma decolonial, mas não rompe com o epistemicídio, né? Essas práticas coloniais, elas atravessam as nossas corpas, o nosso corpo, em vários âmbitos, em vários formatos, né? Para dizer da importância, né, de um marco histórico e do que representa esse marco histórico para a criação dessas narrativas, nós precisamos pensar e refletir sobre nós, né? Aí eu recorro a uma questão que para mim é muito cara e é muito importante, que eu tenho refletido muito, que é a questão da ancestralidade. E a gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre essa ancestralidade. Nós, pessoas pretas, temos recorrido às nossas ancestralidades para entender a nossa história, né? E todo tipo de ancestralidade. Às vezes uma ancestralidade que está muito distante, né? Que é essa, desse fato que aconteceu no Morro da Queimada. E, às vezes, outras narrativas que fazem parte de uma ancestralidade muito palpável, né? Que é o que a gente tem falado também, e que a gente discutiu muito também naquela live com a Bichart, que foi extremamente importante, né?
que é pensar nessa nossa ancestralidade, nessa nossa memória que é palpável e que é real, e que está sendo produzida e construída e vivida no agora, né? E isso me leva a pensar nesse genocídio, né, que acontece com a população negra e que já acontece há tanto, mas que não está muito distante na nossa memória, né? São vários casos que acontecem todos os dias, o tempo inteiro. A cada 13 minutos, um jovem é assassinado, um jovem negro é assassinado. E agora estão matando também as nossas crianças, né? Então, assim, é um projeto de extermínio que a gente precisa combater e que a gente precisa conversar e que a gente precisa refletir sobre isso, né? E são coisas que vêm atravessando a minha própria existência, né? Enquanto pessoa negra, enquanto pessoa trans, porque estamos falando de um genocídio de uma população negra, mas é impossível falar também sobre o genocídio de uma população trans e LGBT sem falar sobre a questão racial, porque está tudo interseccionado, né? Da população trans, que é abatida todos os dias e fortemente violentada, 70% dessa população é de pessoas LGBTs negras, né? E aí a gente pode entrar em várias outras questões que dizem respeito a acesso e que dizem respeito a outras coisas e que fazem parte desse projeto que a gente quer combater, né? Então, falar de decolonialidade é também falar sobre silenciamento histórico, né? É também falar sobre uma estrutura, um racismo estrutural, né? E é isso. Eu tenho vivido isso e isso tem atravessado a minha existência, enquanto pessoa individual, mas principalmente enquanto pessoa coletiva, né? Porque a gente tem erguido esses espaços onde é possível existir, né? E estamos refletindo sobre quais corpos e quais corpas, né, são passíveis de luto, né? O corpo negro é passível de luto? O corpo da criança negra é passível de luto, né? Então são questões que eu venho tentado refletir e retornar essa história, esse fato que aconteceu há 300 anos atrás, né, nos faz fazer esse caminho de volta e fazer esse caminho de volta ao passado, mas também de fazer esse caminho de retorno do que vem acontecido, do que vem sendo narrado na nossa história nesse período, né? É isso. Tenho pensado em muita coisa e queria trocar com vocês também sobre essas questões que vêm me atravessando, né? Eu sou uma pessoa negra, preta, vive em Ouro Preto, e aqui a gente vem construindo os nossos quilombos, né? Nossos quilombos nessa contemporaneidade, os nossos espaços de troca e de afeto. E isso, passo a bola para o meu coleguinha. Boa noite, vocês conseguem me ouvir aí tranquilamente? Estão me ouvindo? Sim. A fala da Fred ficou muito picada no final. Sim. Então, gente, Ficou. boa noite a todas e todos e todes. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a ausência do Erivaldo, né, que estaria aqui hoje com a gente. Ele teve um contratempo e a gente está remarcando um segundo tempo dessa live para o sábado. A gente vai divulgar na nossa rede o horário, mas possivelmente será nesse mesmo horário, às 19 horas. A gente ficou, inclusive, né, pensando se adiava ou não adiava a live de hoje, né? Mas entendendo a urgência desse papo e a necessidade da gente abrir esse diálogo, né? A gente está aqui agora, nesse momento, abrindo essa discussão dentro desse dia, que é um dia histórico, né? Onde se completa aí os 300 anos desse massacre, como bem colocou a Sidneia, né?
onde foi incendiado o Arraial do Ouro Podre, né? Que, segundo a narrativa histórica, é o local de onde sai a maior quantidade de ouro nos primeiros 30 anos de Vila Rica, né? E essa maior quantidade considera-se 30% do ouro que hoje está armazenado no mundo, né? Então, dada a grandiosidade, né? Então, por isso, um dos fatos de ser tão importante a gente estar nesse debate aqui hoje, né? Um outro detalhe é o tão exaltado Pascoal da Silva, né? Ele é o primeiro grande empreendedor de Vila Rica. E possivelmente ele é o primeiro mineiro, vamos dizer assim, a começar a trazer africanos provenientes da Costa do Ouro para poder fazer as atividades de mineração aqui. Os registros também apontam que exatamente por conta desse grande contingente que ele tinha de africanos escravizados, que eu acho que, se não me engano, chegava em torno de 300, a Sidneia vai poder falar melhor sobre isso, várias inovações dentro da estrutura urbana de Vila Rica naquele momento foi sendo empreendida, né? E aí é quando começa a surgir a Vila Rica de Ouro Preto que a gente conhece hoje. Assim. Então, quando a gente fala de uma nova narrativa, né, nos interessa muito entender quem que são esses povos africanos que, trazidos pelo Pascoal da Silva, foram responsáveis por esse grande empreendimento, né? E aí, quando a gente vê a reação do Conde de Assumar, que é muito importante falar sobre esse personagem, né? Que é um grande tirano, talvez muito similar ao presidente que a gente tem hoje, né? Pelos os atos que ele manda fazer naquele momento. E, inclusive, de autorizar a incendiar toda uma região, né? Para demonstrar o seu poder e entendendo que os corpos que estavam naquele território que seria queimado eram corpos pretos, né? Naquele momento, peças de trabalho da mineração. Então, assim, para mim, é muito satisfatório, muito emocionante estar aqui com essas duas figuras que a gente junto, né, ao longo de um tempo aí, vem construindo um debate, uma narrativa conjunta, né? E hoje nós nos sentimos aptos a dizer à população de Ouro Preto que nós estamos colocando conjuntamente os nossos nomes à pré-candidatura à vereança na cidade, entendendo que a gente está num momento de urgência, né? A pandemia ela acabou dando uma bagunçada nas nossas vidas, de modo geral, e fez com que a gente parasse para refletir a urgência que tem de nós pensarmos sobre o nosso povo, né? E que, mais uma vez, que se demonstra que é quem mais está morrendo. E aí volta no que a Freda estava falando, que é exatamente essa política genocida, né? Necropolítica que a gente tem vivido no Brasil, né? Então, estamos iniciando a conversa. Vou retornar para a Cid para ela poder aprofundar um pouco mais na questão da tomada, que é o motivo da gente estar aqui reunido hoje. E a gente vai tecendo essa conversa, e aí vocês já podem ir pensando em perguntas, né? Que daqui a pouquinho a gente já começa a abrir aqui para que a gente possa dialogar aí com a galera que está nos assistindo. Agradeço, já temos 52 pessoas nos acompanhando, e vamos meter bronca. Show-me total. Então, eu acho que eu vou fazer, Douglas, um resumo da minha primeira fala, porque tem muita gente que entrou depois que eu tinha falado e está perguntando, dizendo, eu não conheço a história do Morro da Queimada. Do que a gente está falando hoje, né? A gente está falando do incêndio de um arraial inteiro, que era um dos maiores arraiais mineradores da Vila Rica do século XVIII. Isso 9 anos após a elevação dessa região toda a uma única vila, que se chamou Vila Rica do Ouro Preto. Então, curiosamente, enquanto o arraial de Nossa Senhora do Carmo, lá em Mariana, festejava o dia de Nossa Senhora do Carmo, o conde de Assumar, Dom Pedro de Almeida, mandava assassinar milhares de vidas negras. Mas quando a gente pega os nossos livros de história, essa história não é contada. Quando se fala da revolta de Vila Rica, se fala da revolta de Vila Rica do ponto de vista eurocêntrico. Então, é contada a história do Pascoal da Silva Guimarães e do Filipe dos Santos.
Recentemente, o professor Luciano Figueiredo, que é autor de um dos livros que é clássico para a gente que é da área da história, que é o Avesso da Memória, é um dos livros mais importantes, né, na nossa linha de estudo aí desse período colonial, ele trouxe à tona, inclusive, a questão da companheira do Filipe dos Santos, porque o Filipe ele foi casado em Portugal, mas ele vem para o Brasil sem a esposa, e aqui ele acaba tendo uma outra companheira, que é uma mulher negra africana. A Francisca Mina, ela surge, né, nos testamentos e inventários do Filipe, e o professor Luciano está estudando exatamente a presença dessa mulher nesses autos, porque é uma história que ninguém tocou nela até hoje. Mas é meio absurdo a gente pensar como é que ninguém pensou nessa história até hoje, porque um ano antes da revolta de Filipe dos Santos, houve uma revolta escrava que deixou o conde aqui com o cabelo em pé de medo. Quando se fala em quilombo no Brasil, a primeira imagem, né, a primeira referência que a gente tem é o quilombo de Palmares. A gente esquece que aqui no alto da nossa serra existiram vários quilombos. E muitas vezes eram esses quilombos que abasteciam as vilas, abasteciam essas regiões todas. Nesses quilombos eram realizadas diversas atividades, além da caça, da pesca, da colheita, até a atividade mineratória clandestina era realizada lá também, até porque esses quilombos eram formados pelas pessoas que detinham o conhecimento da mineração. Mas ao longo desses 300 anos, toda a história que foi contada, né, do nascimento da capitania de Minas Gerais, a partir de então, é sempre do ponto de vista eurocêntrico, branco, português. Então, para a gente compreender que região é essa, a gente precisa voltar, assim, lá, a partir da segunda metade do século XVII, quando as primeiras entradas e bandeiras começam a busca por essas pedras preciosas e ouro, adentrando o território que hoje é conhecido como território de Minas Gerais. É a partir desses pequenos povoados que vão surgir ao longo do Rio das Velhas, ao longo do Rio Tripuí, esse caminho, né, para chegar até essa região que hoje é conhecida como a cidade de Ouro Preto, Patrimônio Cultural da Humanidade, esse caminho foi povoado e habitado por várias pessoas que permitiram a criação da vila, porque se você não tivesse esses vários povoados para juntar, não faria sentido a criação da vila. E por que que essas vilas são criadas em 1711? Justamente porque várias insurreições e revoltas estavam acontecendo, as pessoas estavam na disputa pelo poder político, econômico, social e pelo domínio dessas áreas de mineração, tanto que em 711 são criadas de uma vez 3 vilas. Vila Rica do Ouro Preto, a Vila de Nossa Senhora do Carmo e Mariana, a atual Mariana, e a Vila de Sabarabuçu, que hoje é a cidade de Sabará. Então é preciso entender o contexto da criação dessas vilas, né? A Guerra dos Emboabas é um dos grandes marcos para determinar a criação dessas vilas. A guerra começa em 1707 e vai durar até 1710. No ano seguinte são criadas já essas vilas como forma de detenção de poder mesmo de Portugal nessa colônia. Mas para essa mineração acontecer, para esse ouro todo ser tirado daqui, foi preciso muitas e milhares de mãos negras. Quando o Douglas fala, por exemplo, que o Pascoal da Silva provavelmente foi um dos maiores mercadores de mão de obra escravizada africana para cá, é disso que a gente está falando. É de gente que detinha conhecimento, inteligência, sabedoria, expertise. Mas a gente não vê isso em nenhum livro. Em nenhum momento a nossa história é representada com dignidade. Se a gente entra nos museus dessas cidades, né, chamadas cidades históricas, porque para nós historiadores toda cidade é histórica, ela pode ter mais ou menos tempo de existência, mas ela tem uma história, a gente só vê os objetos museais que nos representam como objetos de tortura. Nunca é um objeto que exalte a nossa inteligência. Quando a Freda fala da nossa ancestralidade, né, e do quanto a gente precisa evocar isso para trazer à tona essa outra história, é por isso, porque essas pessoas não eram só trabalhadores braçais. Essas pessoas detinham um conhecimento absurdo. Né? Se a gente, os nossos amigos do Conexão África, a Ládia está aqui, a Ládia é do Congo, ela está aqui. Hoje, para esse aparelhinho nosso celular funcionar, a gente depende de vários metais que os africanos já conheciam há séculos. Quando a gente vai, né,
adentrando as minas, vendo os aquedutos, subindo essa serra e descobrindo milhares e milhares de ruínas que estão aí escondidas hoje pela vegetação e que não são tratadas como patrimônio e deveriam, a gente fica embasbacado de ver o quanto de sabedoria, o quanto de inteligência essas pessoas aplicaram aqui. E o porquê que a nossa história não é contada. O porquê que todas as pessoas que vão falar de nós é sempre pelo olhar do colonizador. A Câmara de Vila Rica, ela emite vários documentos ao longo aí dos séculos XVIII e XIX, alguns deles são conhecidos como bandos, alertando, proibindo negros de terem armas, proibindo negros de circularem, alertando sobre a existência de quilombos no alto da serra. Então, assim, é muita poeira que a gente precisa levantar para reescrever a nossa história, e a gente está disposto a isso mesmo. Douglas, você quer complementar? Eu acho tão bacana quando você faz aquele paralelo com o Veias Abertas da América Latina, que eu acho que é tão necessário para as pessoas entenderem o que é essa presença africana em Ouro Preto e o que o incêndio, das proporções do incêndio do Morro da Queimada, nos traz. Então, é importante falar também, assim, né, de como que começa isso tudo, né? A gente, pelo menos eu, né, faço parte desse grupo que inicia como coletivo Mina do Veloso, né? E acabou que a gente foi ampliando até virar o coletivo Outro Preto, mas inicialmente o coletivo Mina do Veloso, que é dedicar a estudar que história é essa, a história do ouro, né? Falava-se tanto de ouro, né? Então, um exercício que a gente começou a fazer muito foi de tentar entender o que vinha na nossa cabeça quando se falava na palavra ouro, né? E aí a gente ficava, não, mas ouro, ouro, né? E aí, de repente, a gente começou a falar sobre o preto, né? Você, então tá, o ouro é isso tudo aí, mas e o preto, né? Se a gente está num lugar onde o preto tirava ouro, qual que é a lógica de dizer que esse preto ele não tinha nenhum tipo de conhecimento, né? E aí a gente começa a identificar, primeiramente, no físico, né, na estrutura ali da mina, principalmente apresentado pelo Du, né, a partir do conhecimento da engenharia, né? E aí começa a nos fazer buscar na história, né, quem que eram de fato esses africanos, né? Então, ok, eles tinham inteligência, mas de onde que eles vieram, né? E aí a gente começa a esmiuçar a história da Costa do Ouro, né? Então, e aí a gente passa a entender que existiram pessoas como Mansa Musa, né? Considerado até hoje um dos reis mais ricos da história da humanidade. E aí, quando a gente vai pegar Ouro Preto, né, dentro da história, e aí a primeira referência, bom assim de ter lembrado, do Veias Abertas da América Latina, né, onde o Galeano aponta que Ouro Preto é a primeira grande mina de ouro do mundo ocidental, né, que até o nosso território ter sido encontrado, o lugar do mundo que produzia ouro em grande quantidade eram as regiões africanas, de onde os africanos que vieram na condição de escravizados para Ouro Preto foram trazidos, assim. Então, nossa cidade representa um marco na história da humanidade, né? Coloca esse Ouro Preto como patrimônio cultural da humanidade pelo casario histórico, né? Mas a gente entende hoje que o casario histórico é a ponta do iceberg, né? Dentro das nossas discussões, eu acabei chegando numa máxima, e a gente sempre cita ela, né? Que antes de Ouro Preto ter um patrimônio português, barroco colonial, é uma mina de ouro africana, construída na própria serra, né? E aí um outro conceito que a gente chegou é o de tecnologia orgânica, né? Por que tecnologia orgânica? Porque eles usavam a própria força e elementos da natureza para poder fazer aquilo que era necessário ser feito, né? E pelo registro da história, Ouro Preto vai dar para o mundo, vamos dizer assim, mais de 1.000 toneladas de ouro, assim. Então, se não tem registro na história de um lugar que rendeu uma proporção tão grande de ouro num período tão curto de tempo, né? Então, como eu disse no início, só até 1730, né?
que aí é 10 anos depois desse acontecido do Morro da Queimada, Ouro Preto já rende para o mundo... Do crime. Exatamente. Ouro Preto já rende para o mundo 30% do ouro que hoje está nos cofres. E aí a gente parar para pensar o que o ouro é na história da humanidade, logo após essa extração absurda de ouro aqui, é quando o ouro passa a ser o regulador da moeda universal, né? E aí o que dá lastro de riqueza para um país é a quantidade de ouro que o país tem. Né? E isso só vai deixar de ser assim após a Primeira Guerra Mundial. Né? Então, se Ouro Preto não tivesse existido, se esses povos africanos, com sua ciência e tecnologia de extração de ouro, não tivesse vindo para cá, possivelmente a modernidade ela não teria acontecido. Né? E aí parece absurdo falar isso, né? Mas na verdade absurdo é isso não ser dito. Né? Quando a gente consegue fazer essa junção dos fatos, né? E eu queria muito que a Freda falasse um pouco mais sobre a questão do epistemicídio, né? Como ela tinha falado antes, que é exatamente isso que ocorre, né? A Sueli Carneiro fala muito bem disso, né? Talvez é quem tenha trazido esse conceito para um local tão bem colocado num sentido de Brasil, assim, né? Então passo a bola para a Fredona para não dominar aqui o jogo. Arrasou. Não, assim, tá demais. Porque é muito doido, né? Eu acompanhei também, e aí mais no sentido de dividir angústias enquanto professora de história, né? Quando vem o surgimento, essa implementação, né, da lei 10.639, né, Cid? Isso mesmo. Isso. A 10.639, que é de 2003, e a 11.645, que é de 2008. Sim, que é a lei que traz essa questão da obrigatoriedade dos estudos da história afro-brasileira, né, na educação básica. E hoje em dia, eu não estou na sala de aula agora, mas já era uma grande dificuldade enquanto professora trabalhar todas essas questões, porque as narrativas que nos eram apresentadas, né, e que alguns livros didáticos até hoje apresentam, é exatamente essa narrativa eurocêntrica e embranquecida sobre a história, sobre a nossa história, né? E ainda que pensando sobre uma lógica decolonial, né? E ainda que essa lógica decolonial elenque, né? E seja baseada nesse rompimento, né? Do rompimento desse silenciamento epistêmico, né? Que é imposto, né? Às inteligências, às expertices, aos modos de fazer, né? Às crenças, né? Ainda que esse pensamento decolonial seja baseado nessa máxima, né? A gente vê no Brasil, né, uma mobilização branca, né? A gente vê no Brasil uma mobilização de uma branquitude, né, que se cria, e que vem trazer, em que inclusive detém esse discurso decolonial, né? Por isso que eu vejo, assim, de uma forma de extrema relevância, né? Esse pensamento, né? O pensamento que a gente vem construindo juntos, as impressões e as coisas, os conhecimentos, né? Que eu venho até absorvendo a partir dos nossos encontros com o Du, com o conhecimento que o Du tem, né? Das questões da mina, dessa engenharia, né, africana. Acho que o Du tinha que estar aqui com a gente nessa live. Pois é. Vamos convidar ele aí. Entra na sala, Du. O convite foi feito, a gente está aguardando ele aparecer. Porque se a gente for se debruçar sobre as narrativas que nos são dadas, né,
e que estão aí nos livros didáticos, nas bibliografias, a perspectiva é essa, né? É uma perspectiva eurocêntrica. Mas eu também gosto de lembrar que existem pessoas que vêm construindo um conhecimento há um tempo, né? E que são extremamente importantes para que a gente tenha chegado até aqui, né? Nessa narrativa e nesse entendimento, nessa reflexão. Né? Pessoas como Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, né? E até pensadores e intelectuais da contemporaneidade, né? E eu tenho pensado muito também sobre o lugar de fala, né? Aí pensando e trazendo para essa contemporaneidade, né? E eu vou sempre, inevitavelmente, fazer um confronto, né? Um confronto não, uma reflexão, né? A partir dessa noção de lugar de fala de Djamila Ribeira, que é uma pensadora, que é uma mulher negra contemporânea, filósofa. E eu vou sempre fazer esse contraponto, né, desse lugar de fala com um lugar de escuta, né? E eu acho que para essa construção dessa nova narrativa e dessas novas perspectivas, a gente precisa se deslocar para esse lugar de escuta. E esse lugar de escuta ele está assim diretamente relacionado com a nossa ancestralidade, né? Então, para a gente criar uma lógica decolonial, inevitavelmente teremos que recorrer e teremos que dialogar e conversar e refletir sobre essas práticas de nossas ancestralidades, né? E que muitas vezes essa nossa ancestralidade passou por esse lugar, né, do apagamento histórico, do epistemicídio, né, do silenciamento, da violência e muitas vezes, por fim, do abate, né? Assim como vem acontecendo na contemporaneidade também. Então, quando a gente reflete, quando a gente pensa sobre essas narrativas negras, sobre as nossas corpas, a gente vai sempre ter que fazer esse movimento, né? E a gente sempre está também nesse lugar do luto, né? Porque o luto ele está diretamente relacionado com justiça também, né? E com o movimento de militância, né? O estado de luto, né? Para alguns pensadores, o estado de luto ele está relacionado a isso, né? A uma ação também militante, no sentido de que a gente precisa retornar a essas narrativas. E é muito doido pensar dessa forma, porque a gente está criando novas narrativas, mas a gente precisa retornar a outras narrativas que foram silenciadas e apagadas na nossa história, né? Eu quero, Acho que é isso. posso fazer uma parte na sua fala? Por favor. Fred, Pode falar. eu queria fazer uma parte na sua fala, a partir dessa história de pensar o luto, né? A gente sabe que para as várias etnias africanas, o luto, a morte, ela não é tratada da mesma maneira que o pensamento europeu vai tratar. Então, quando você pensa que não há possibilidade, por exemplo, do sepultamento, não há possibilidade da reverência que os europeus vão chamar de velório, né? E que em África isso acontece de diversas maneiras muito diferentes. Bombou aí uns tempos atrás os Né? velórios que são feitos lá em Gana, né? E a gente o povo olha aquilo achando, ai, mas que absurdo, estão dançando, estão... Mas não, aquilo é cultural, aquilo pertence àquelas pessoas. E aí, quando você pensa num incêndio como o do Morro da Queimada e na impossibilidade de se sepultar esses milhares de corpos, de se identificar esses milhares de corpos, quando a gente pensa que a gente não tem o direito de reconstituir a nossa árvore genealógica pura e simplesmente porque a nossa ancestralidade nos foi negada durante séculos, nos foram dados nomes que não pertenciam a nós, nossas origens, nossos sobrenomes, nossos nomes verdadeiros, né, dos nossos antepassados foram todos
destruídos, foram invisibilizados. Tô falando isso porque tem uma pergunta aqui do Lucas de Godoy. Ele pergunta assim, Lucas querido, um beijão, te adoro. É, fora a tragédia da mina de Cata Branca em Itabirito, há registros de desastres em outras minas da região? Qual o ponto de ligação que a gente enxerga entre esses desastres e os recentes rompimentos de barragens na região? Então, eu queria tocar nessa história do luto, justamente para chegar nessa pergunta do Lucas. Cata Branca é uma região que, inclusive, eu estudei particularmente para fazer um trabalho. Fica entre. Quando você está subindo a Serra da Santa ali para chegar no ponto mais alto de Itabirito e descer para Belo Horizonte, você consegue avistar a região de Cata Branca. Cata Branca e Arede são dois sítios arqueológicos importantíssimos, hoje dentro de propriedades que pertencem à Vale. E Cata Branca vai ter um acidente muito grave no século XIX, vão morrer milhares de pessoas, quando essa mina já está em operação por mão de obra, sendo coordenada por mão de obra inglesa. É o mesmo que acontece com a mina da Passagem. E é o mesmo que vai acontecer milhares de vezes com as minas cavadas manualmente no século XVIII, como Antônio Pereira, por exemplo, que tem registro de vários e vários acidentes de soterramentos. Tem um livro do Rafael Freitas de Souza, ele estudou a mina da Passagem, e ele vai falar nesse livro dele, o livro se chama O Ouro Gosta de Sangue. Ele vai falar exatamente desses milhares de acidentes e como esses acidentes eram tratados, como esses corpos negros eram tratados. E se a gente traz isso para hoje, quando a gente pensa em Brumadinho e Bento Rodrigues, não foi pelo incêndio, mas foi pela lama, não foi pelo fogo, mas foi pela água. A dor, para nós, é a mesma. Porque, de novo, se a gente chega nessas comunidades, e aí falando principalmente de Bento, que é uma comunidade que eu conhecia, que eu tinha trabalhos realizados lá também, lá na região de Camargos, por conta das capelas primitivas, das igrejas dos primeiros povoados, a gente conhecia as pessoas que moravam ali. Essas pessoas tinham uma história de vida, essas pessoas tinham família. Tem um fotógrafo de Mariana que a primeira coisa que ele fez nos primeiros dias pós-tragédia de Bento Rodrigues foi imprimir todas as fotos que ele achou das pessoas daquela região, seja de batizado, de aniversário, de casamento, e ele doou essas fotos para essas pessoas. Eu, Lucas, quando eu falo desse gesto dele, meu olho enche de água, porque uma imagem, ela vale muito. Um registro fotográfico, ele vale muito. Então, essas pessoas terem restituídas suas fotografias é um momento de memória e de lembrança que foi dado para elas de volta. Mas a gente pode sim comparar isso ao que aconteceu no Morro da Queimada do século XVIII, porque o descaso é o mesmo. Vamos lá em Mariana ver como estão as famílias de Bento. E nem preciso dizer, Brumadinho, como é que tá. Mas a Vale faz aí um monte de propagandas dizendo: estou fazendo tudo que foi pedido, estou cumprindo todos os protocolos, olha como eu sou legal, como eu sou bacana, estou investindo X milhões de reais em várias ações. Mas a história foi tirada dessas pessoas. A vida foi tirada dessas pessoas. Lá de Bento, o que mais me doía era o relato de um senhorzinho que ele segurou a mãozinha da neta dele, de 3 anos, durante toda a luta para fugir da lama. Mas veio um momento que veio uma onda de lama mais forte e a netinha dele foi embora. E ele dizia: foi o momento que a mãozinha dela soltou da minha mão e que eu preferia que eu tivesse ido do que ela, porque eu já tinha vivido muito e ela precisava ver tanto ainda. Então, se a gente pensa, trazendo isso para o Morro da Queimada do século XVIII, quantas mães, quantas crianças, quantas casas? E, de novo, a Maria Lúcia Cristo, gerente do Parque do Itacolomi, está aqui também nos assistindo. De novo, lembrando, eu como brigadista, eu sei o que é ter o pulmão cheio de fumaça, gente. E em proporções muito menores. Né? Porque a gente não se deixa ficar muito tempo contaminado por essa fumaça, a gente tem que sair, tem que respirar, e só volta se estiver em boas condições para continuar o combate. Mas imagina quem não teve condições de fugir disso. Porque morrer queimado não é morrer exatamente pela chama do fogo. Quando você chega nesse estágio, você já morreu antes, sem respirar.
Me É George permite. Floyd dizendo de novo, eu não consigo respirar. Então tem pelo menos 300 anos que a gente não consegue respirar. Seja no Morro da Queimada, seja em Cata Branca, seja na Mina da Passagem, porque todas essas tecnologias que os ingleses vão aplicar aqui são as ciências africanas do século XVIII que eles vão levar para o nível industrial. Se você me permite uma Esses parte, grandes engenheiros que chegam aqui, eles vão reproduzir as ciências africanas de fazer o arco, de fazer o pilar e a viga, para a abertura dessas minas. E, de novo, quem é que vai lá para a frente de trabalho? É a mão de obra negra, seja ela no século XIX já assalariada, ou seja ela no século XVIII escravizada. É Não quem sei está se no Douglas quer fronte, comentar né? alguma coisa a respeito disso. não é porque eu fiquei bem comovido aí com a sua fala, quando você fala de que os corpos eram esses que foram queimados, né, com mães, crianças, né? E eu fiquei lembrando muito daquela cena do filme Amistade, né? Que é quando eles mostram trechos dos horrores de um navio negreiro, né? Então, assim, desde que o europeu entende que o africano ele não é um humano, né? Né? Diante dos olhos dele, ele não é um ser humano, né? A imensidade de atrocidades que foram cometidas por conta disso, né? E o quanto que isso foi sendo, de certa forma, naturalizado, né? Então, assim, qual que é a diferença de mandar atacar fogo numa ocupação hoje e expulsar pessoas que estão buscando um lugar com moradia, de tacar fogo no Morro da Queimada, por exemplo, né? Para entender que é isso, né? A coisa meio cíclica mesmo, né? Os historiadores sempre apontam isso, né? Que parece que a história o tempo todo ela está fazendo o mesmo ciclo, né? E aí o momento que a gente está vivendo, ele reflete muito diretamente com o que aconteceu há 300 anos atrás, né? A gente tem uma tirania no poder, né? A gente tem uma situação que é massacrante, né? Estava lembrando aqui de alguns trechos que falam do Conde de Assumar, que ele manda cortar os tendões de Aquiles dos negros, né? Para que esses não pudessem fugir. Ele autoriza castrar os negros para que eles ficassem mais dóceis, né? Então, assim, a gente pegando esse peso de vilania, de malvadeza, né? Que ocorreu, e a gente tentar fazer disso um outro processo, né? Entender que assim há toda essa agonia e sofrimento, né? Mas ao mesmo tempo que nós somos corpos em luto, né? De luto, nós temos que ser corpos de luta, né? Quando a gente traz o luto, né, para o feminino, né? Ele vira a questão da luta, né? E eu acho que quando a gente fala de fazer um contraponto do passado com esse presente que a gente está vivendo, é o entendimento que houve luta ali, né? Houve a luta para que as coisas mudassem, né? Nossos povos existem desde o primeiro momento, né? Diferente do que tentaram desenhar, de que não houve resistência, de que muitas vezes os africanos eram coniventes com todo o processo, né? Então, assim, ao tentarem falar sobre a nossa Nunca história, foi. toda vez que fazem isso, tentam falar deturpando, né? Ou mantém a tradição de nos colocar como descendentes de escravos, né? Que são seres inferiorizados, ou deturpam as coisas, né? Então, assim, que foi o que me tocou, né? À medida que você estava falando, esse lugar do descendente de escravo, né? Eu queria que vocês duas falassem um pouco sobre isso. Esse estatuto do escravo, ao qual tentam insistir que nós descendemos desses indivíduos que eram escravos. Aí devolvo a bola para vocês aí. É muito doido pensar, e realmente a fala da Cid, né, a sua fala, ela nos desloca para um lugar de forte reflexão, né? Porque são várias mortes, né? E a gente morre de várias maneiras, né? As pessoas, esses corpos, né, que morreram
no Morro da Queimada, e que foi esse extremo da morte, né? Que é o apagamento, né? O abate, né? A aniquilação desse corpo, né? Total. E o mesmo caso de Bento Rodrigues e desses lugares onde ocorreram os rompimentos de barragens, né? A aniquilação total desses corpos, né? Mas a gente eu tenho pensado, eu penso muito também que existem outros tipos de morte, né? E existe esse apagamento histórico, né? Então, quando você tira a O memória epistemicídio. desse povo, é isso, né? O epistemicídio é isso, né? É quando você tira o direito dessas pessoas de se reconhecerem, de saber quem elas são, de saber de onde elas vieram, de conhecer e de reconhecer as suas histórias. Isso acontece através dessa memória, né? E isso foi tirado do povo, né? Desse povo. Isso vem sendo tirado, né? E aí eu faço esse contraponto também no que o Douglas diz a respeito de luto e luta, né? Porque eu tenho me questionado sobre esses corpos, né? Quais corpos são passíveis de luto, né? E quais corpos são passíveis de luta, né? Também. Aliás, em tempos de Covid, que corpos são passíveis de serem enterrados e serem velados, né? Sim, sim, né? É, E a gente sabe Como que as em comunidades contexto de negras estão sendo tratadas. E a gente sabe que em contexto de Covid, essas comunidades são as comunidades que estão sendo mais prejudicadas, né? São as comunidades das periferias, né? É o povo que mora nas favelas, né? É morrer E porque em você está com situação de guarda-chuva na acesso mão. também, né? Oi? É morrer porque você está segurando um guarda-chuva e o policial confunde com uma arma. Ou é um policial branco achar que pode Uma arma. quebrar ossos no corpo de uma mulher negra e sufocar essa mulher quase até a morte no Brasil, Uma mulher de né? 53 anos, Porque ele né? Então, acha que aquele assim, corpo não importa. São os condes de Assumar do exatamente. século XXI. São os condes de Assumar do século XXI, são os capitães do mato do século XXI, né? E é isso, né? É uma luta com requintes de modernidade, né? É, porque a gente está falando de uma polícia militar armada, né? Que está aí armada até os dentes e que está nos abatendo o tempo inteiro, né? Então, assim, parece que é uma eminência de morte, né? A gente sai de casa e a gente não sabe se volta vivo para casa ou se volta ou se alguém vai nos enterrar ou, né? É essa eminência de morte, né? E eu tenho observado que quando a gente sai desse o estado de luta, né? Ele é uma continuação do estado de luto, né? Também, né? Porque quando a gente sai desse estado de luto, para o estado de luta, parece que a gente chegou no estupim sabe, da exaustão, né? Por permanecer vivas, né? E parece que isso é o grande motor, né? Do que nos mantém vivas ainda, que é isso, né? É matar ou morrer. É matar ou morrer. Quando você pensa, né, na criação, por exemplo, do Regimento dos Dragões, na criação do Regimento dos Capitães do Mato, o quanto estruturalmente isso está presente na nossa sociedade do século XXI. Nessa Exatamente. sociedade brasileira que quer fingir que existe uma democracia racial. Hernani Lima, eu acho que é o Xana, ele está dizendo aqui, né, que nos tempos da mina de passagem, Cata Branca, Morro Velho, Gongo Soco, a escravidão já era ilegal na Inglaterra, e aí a gente abre outro parêntese. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, porque a gente sabe que quando houve a abolição, né, a coisa ainda continuou acontecendo, pessoas continuaram sendo traficadas, tem uns nomes engraçados aí nas praias brasileiras, como Porto de Galinhas, por exemplo, é preciso saber por que desse nome, né?
Não pode dizer o navio negreiro está chegando, mas pode dizer as galinhas estão chegando. Então, o Hernando está brincando aqui, né, perguntando que quem financiava, né, os escravos alugados, entre aspas, porque continuavam sendo escravizados, se é daí que surge o termo laranja. Na verdade, pode até ser, não sei te garantir se é daí que surge o termo laranja ou se é das várias e várias propinas e falcatruas que o governo português fazia aqui, sempre tendo um testa de ferro para assinar os papéis, né? A gente tem, infelizmente, essa herança aí, que não é nem indígena nem africana, não. É uma herança maldita portuguesa mesmo, que é essa herança terrível, né? Desse sistema político que a gente tem no Brasil há 500 anos. E se a gente olhar lá os nomes de quem está em Brasília nos representando, eles não são muito diferentes dos nomes dos grandes proprietários de escravos dos séculos XVIII e XIX, dos grandes latifundiários. Então, pouco mudou, até porque nós negros não temos o direito de estar nesses espaços de poder. Isso sempre nos foi negado. A porcentagem de pretos, né, na política, e se a gente falar de mulheres na política, então é mais triste ainda. Eu acho que chega a menos de 16% de presença feminina na política e de presença feminina negra, não sei se chega a 2%, por exemplo. O quanto tudo isso que aconteceu lá atrás interfere na nossa vida até hoje, essa é a questão, né? Tem uma menina aqui também, deixa eu ver o nome dela aqui de novo, porque ela falou uma coisa que é muito importante. A Kátia Flávia, ela morou no Morro da Queimada. E o que ela fala é muito sério. A população de Ouro Preto não conhece a sua verdadeira história. Né? Muitos moradores do Morro da Queimada, provavelmente, sequer sabem por que o nome Morro da Queimada. Sequer sabem, por exemplo, o que aconteceu ali na noite de 16 de julho de 1720. Douglas, quer comentar mais um pouco? Então, é que o Saulo Rios mandou uma Ou quer pergunta. abrir para o debate? Acho que a gente está chegando aos 54 minutos, né? E aí eu acho que a gente podia ir abrindo para o debate. 19. Cada uma está num tempo. Tá rolando, tá lindo. O meu tá 59. Então, aqui tá marcando 55. Tá todo mundo mais ou menos no mesmo tempo, assim, tá bom, né? Mas tá lindo o debate, né? E mais uma vez falando assim de quanto que é importante a gente estar aqui, né? A gente estava com essa expectativa do Erivaldo estar também, mas né? E a presença dele com certeza estaria brilhantando, né? Esse quadro, vamos dizer assim. Mas estarmos nós três, né? Diante desse momento em que a gente está se propondo esse desafio, para mim isso é muito forte, sabe? Falando de trajetória de vida mesmo, né? E o quanto que uma conversa, né? Que a gente começou conversando sobre esse assunto. Isso acabou meio que dando linha no rumo de nossas vidas, né? E aí tem uma pergunta aqui do Saulo Rios, tá falando aqui, ó. Vou botar aqui na tela pra gente descobrir o recurso aqui, ó. Deixa eu ver se vai. Aí. É foda que a tampa CID. Eu vejo que a iniciativa de vocês... Vejo a iniciativa de vocês como algo muito potente. Lançar uma pré-candidatura coletiva em Ouro Preto é algo inédito, sobretudo uma pré-candidatura de pretas, pretos e pretes. Queria que falassem como o gesto de vocês, a bandeira e os emblemas que levantam contribuem para o estabelecimento de novas práticas políticas em Ouro Preto. Saulo Rios. E aí? Então, eu ouvi uma coisa essa semana. Só que eu posso começar? Pode. Essa é quente. Porque eu tô assim, num propósito, sabe? Eu não vou ficar engasgada com mais nada. Mas eu ouvi essa semana uma pessoa falando que mais ou menos isso. Não foi bem assim, mas mais ou menos dizendo que é possível que uma pessoa levante todas as bandeiras. Que uma pessoa possa levantar todas as bandeiras. E eu discordo um pouco disso.
no sentido de que eu acho que é Totalmente. extremamente importante para mim, para minha luta, que a Sidneia levante a bandeira da mulher negra e que eu esteja do lado dela para levantar junto. É muito importante que o Douglas levante a bandeira, as suas bandeiras enquanto homem negro. E para mim é muito importante levantar as minhas bandeiras enquanto pessoa LGBT, TQIA+, e negra, e ter outras pessoas junto comigo levantando essa bandeira e fortalecendo a minha luta. Então, assim, somos muitas. Mas antes de falar de diversidade, eu acho que é importante falarmos de desigualdade, porque sabemos que ela existe. Né? Sabemos os números, né, de representantes negras que a gente tem no poder, sabemos os números de mulheres negras que a gente tem no poder, sabemos os números de pessoas LGBTs que a gente tem no poder, e sabemos quem está lá monopolizando esse poder há tanto tempo, né? Desde muito tempo. Então, para entender, para viver nessa diversidade, para mim é extremamente importante que a gente entenda as desigualdades, que a gente entenda e respeite as bandeiras que estão sendo levantadas, né? E que são extremamente importantes, principalmente aqui em Ouro Preto, né? Em todos os lugares é importante, mas para mim, principalmente aqui em Ouro Preto, porque é o lugar onde eu vivo, é o lugar onde eu me encontro, é o lugar onde eu estou e é o lugar onde eu desejo construir um município melhor junto com outras pessoas. Então, eu acho que nos colocar nesse lugar, né, enquanto pessoas pré-candidatas a vereadores, vereadoras de Ouro Preto, faz parte também de todas as inquietações, de todas as angústias e de todo o cansaço que a gente está também, né? A nossa luta ela está cheia de vontade de fazer, vontade de mudar, amor, mas também está cheia de muito cansaço, né? E a gente está junto por isso. Então, assim, é isso. Eu acho que é extremamente importante. E eu tenho observado que esse levante ele está acontecendo em muitas cidades, muitos municípios e em muitos lugares no Brasil, porque nós somos um grupo de muitas pessoas. E nós não vamos recuar mais. Não há mais negociação. E estamos juntos. Então, você está falando aí, e eu tô. A gente está falando, né? O Douglas falou do Erivaldo, que seria importante a presença dele, até porque ele faria um paralelo muito grande, porque ele conhece. Ele foi presidente da Fundação Palmares, ele conhece de dentro toda a história do Quilombo dos Palmares e da criação da fundação. E eu fiquei lembrando do Quilombo do Ambrósio, um quilombo gigantesco que existiu aqui em Minas Gerais, e que foi um regimento de dragões com mais de 400 homens em 1746 para destruir esse quilombo. E no quanto de resistência, tudo isso nos traz. E o quanto a gente tem incomodado com o nosso discurso. Essa coisa de, qualquer pessoa pode levantar qualquer bandeira. Não, não pode. Você pode ser antirracista, você pode ser anti-homofóbico, você pode ser antitransfóbico, mas você não pode, enquanto homem branco, cis, levantar a bandeira LGBT e dizer que você está naquela luta, porque você não entende as dores de quem está naquela luta. Você não entende o que as pessoas que estão naquela luta sofrem na pele. Como que um homem branco, cis, vai levantar a bandeira de uma mulher negra, de um homem negro? Ele não sabe o quanto dói na nossa carne. Ele pode até tentar vestir a nossa pele e sentir o que a gente sente, mas ele nunca vai viver de verdade o que a gente vive. Então, o nosso discurso tem incomodado exatamente por isso, porque ele traz à tona todas as posturas machistas, sexistas, misóginas e transfóbicas que estão embutidas nos cidadãos de bem, né? Que estão aí muito próximos da gente e que querem que a gente seja só mais um número para compor uma chapa, e a gente não está disposto a ser mais um número para compor uma chapa.
A gente tem propostas, a gente tem desejos, a gente tem sonhos, a gente acredita que outra Ouro Preto é possível. E sim, a gente acredita que é hora dos nossos corpos negros terem direito a espaços de poder que foram negados durante séculos. A gente não está pedindo nada demais. A gente só está pedindo que essas pessoas reflitam sobre os seus lugares dentro da sociedade e sobre os seus lugares de privilégio dentro dessa sociedade. E que ao invés de ficarem nos tratorando, que elas sejam um escudo na nossa luta, que elas sejam, que elas tenham É empatia isso. pela nossa luta, né? Bom, acho que eu falei o que eu precisava. Nossa, falar depois dessas duas é até difícil, né? Que é tipo uma bola de neve, né? A Freda começa, passa pela Cid, e eu tenho que segurar aqui no peito para poder fortalecer, né? E aí pegando o gancho lá no que a Freda falou, né? De alguém ter dito que qualquer pessoa levanta qualquer bandeira, né? Eu acho que a pessoa que levanta qualquer bandeira, eu acho que ela tá dando bandeira, na verdade, né? Porque para levantar uma bandeira, você tem que, né? Assim, eu tenho uma militância desde os anos 2000, né? Minha primeira experiência política, vamos falar assim, foi lá com a UJS, né? União da Juventude Socialista. E eu tinha 16, 18 anos, e naquele momento eu acreditava que era possível construir um mundo socialista, né? Tamanha minha ingenuidade no ano 2000, né? Achar que era possível, dentro de um processo como esse, construir algo nesse sentido. Mas uma coisa que eu aprendi muito forte ali foi a questão de carregar a bandeira, sabe? E eu demorei muito tempo para me sentir autorizado, vamos dizer assim, a assumir uma responsabilidade do tamanho dessa responsabilidade que eu acho que nós estamos assumindo, sabe? Eu acho que desde o primeiro momento que a gente acordou em fazer, encarar essa missão juntos, né? A gente só fez isso porque eu acho que a gente fez um processo meio celibatário, sei lá, religioso, né? Porque assim, a gente foi lá, buscou a nossa origem, né? Esmiuçou a nossa origem até entender assim, o que era o ouro em pó que estava ali, né? Então, quando a gente entende que nós somos ouro coberto de preto, né? Se a gente for entender as metáforas que a nossa cidade traz, né? Que nós somos mais de 70% da população que se autodeclaram como pretos e pardos, né? E como que ao longo de toda essa história nunca houve ninguém, né? A gente pode até ter tido vereadores negros, né, na Câmara, mas nunca houve ninguém que de fato representou o ser negro, o ser preto, o ser de periferia, né? A gente nunca na história de E Ouro tenha criado políticas públicas para beneficiar essa população negra, né? e aí outra coisa também que nos faz estar aqui, né, é a gente entender o território que a gente vive, né? A gente poder ter participado de uma experiência tão grandiosa quanto a experiência da mina do Veloso, por exemplo, e entender que os Du! bairros que compõem a Serra de Cadê Ouro o Du, gente? são Cadê bairros, Du? são os bairros que eram essas estruturas de mineração. Alguém perguntou aqui em algum momento sobre a questão da preservação do patrimônio Foi a arqueológico Caroline, do IF. em Ouro Preto. Tipo, quem, né, a discussão sobre a Perguntou o quê? a questão de preservação dos patrimônios arqueológicos em Ouro Preto. Foi a Caroline Depupo, ela é sim. professora de geografia do IF. Massa demais. Resumindo, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Quando nós nos sentimos aptos a nos candidatarmos, não é porque a gente está querendo, sei lá, ser vereador, vereadora, né? Ocupar a vereança. O nosso maior impulso diante de tudo isso, primeiramente, é quando vem a questão, né? Primeiro, puxado, capitaneado pelo quem nos despertou, vamos dizer assim, que é o do evangelista, de que era necessário nós pretos
assumirmos posturas e ocuparmos espaços de decisão, né? Logo na sequência, vem a loucura da pandemia, quando a gente começa a ver exatamente os nossos tombando em grande quantidade. Vem o acontecimento do Freud, vem o menino que caiu lá, eu esqueci o nome agora, do elevador, Miguel. o Miguel, né? A gente teve aí... Caiu. Então, a gente teve em torno de umas 5 mortes, né, de crianças, adolescentes ao longo desse tempo. E aí a gente olha para o lugar onde a gente está, o tamanho da história que a gente conseguiu acessar. Se nós não assumirmos esse espaço que a gente está assumindo, nós estaríamos nos acovardando, né? E nós já chegamos num determinado ponto, como a Freda falou, que estamos cansados, né? E aí não dá mais para a gente só reagir ao que nos fazem. E quando a gente está cansado, se a gente não agir, a gente vai preferir não lutar mais, né? E se a gente parar de lutar, para nós que somos pretos, a gente morre, né? O que garante nossa sobrevivência é a luta cotidiana. Então, assim, eu acho que eu delonguei, mas assim, eu acho que foi necessário também. E quero dizer que eu estou mega feliz, assim, muito feliz mesmo. Eu quero complementar um pouco, nem é complementar, né? Não é complementar isso que você disse, que você foi perfeito, mas eu quero uma parte também, assim, de dizer que, até pegando essa pergunta da Caroline, que é uma pessoa que eu conheço, trabalhei com ela lá nas cotas de heteroidentificação no IF, dessa questão da preservação do patrimônio, né? Porque é um trabalho que eu lido diretamente com ele no meu dia a dia. E o quanto a mina do Veloso e a figura do Du, que é preto, da periferia, nascido e criado no Veloso, como eu, e que é o terceiro melhor engenheiro de Minas Gerais da turma dele, o quanto a iniciativa do Du é o que nos despertou para olhar o patrimônio de Ouro Preto com um afro-olhar, para enxergar o patrimônio afro-ouropretano, para entender que se existe um sino na torre de uma igreja, é porque uma mão africana foi lá, fundiu o metal, fez o sino, outra mão africana foi lá, construiu a torre, outras várias mãos foram lá e içaram aquele sino. Então, quanto a mina do Veloso é hoje esse quilombo urbano que nos permite todas essas reflexões e que nos permite, em loco, a comprovação delas. O quanto ter a figura de um homem negro como o Du mexe com a autoestima dos nossos filhos, dos filhos dos nossos amigos, das crianças que estão lá no alto do morro, sem perspectiva de futuro, com uma universidade federal dentro do município de Ouro Preto. O quanto a presença do Du e a mina do Veloso empodera a nossa comunidade negra. Porque falar da mina do Veloso, você pode trazer para o lado de cá, por exemplo, falar da mina Gejo, da mina Felipe dos Santos e de tantas outras minas, onde durante muito tempo a história era: os africanos trabalhavam aqui para os portugueses tirando ouro. Opa, não. Os africanos detinham conhecimento, sabedoria, os portugueses tiveram que ir lá aprisionar, traficar ilegalmente, trazer para cá como mão de obra escravizada para trabalhar para eles. Mas que não para por aí também. Porque a quantidade de pretos e pretas alforriados que a gente vai ter aqui, já no primeiro quartel do século XVIII, traz outra reflexão. A coroação de reis negros no Brasil escravista traz outra reflexão. Uma bandeira de reinado de mais de 200 anos, de ferro fundido e policromado, técnica que só existe em Gana e Burkina Faso. Isso traz outra reflexão. Então, houve resistência o tempo todo. E hoje nós somos essa resistência que quer uma outra Ouro Preto. E essa outra Ouro Preto é possível. Acreditem na gente, acreditem nessa possibilidade. Esse sonho é coletivo, esse sonho não é individual. Estou emocionada. Ele tem muito a ver, né? E olha só, segunda-feira é meu aniversário. Vou completar 44 anos. Então, assim, não dá mais para recuar. Não dá mais para, vou deixar para lá essa luta. Não, não dá, não cabe mais na minha vida deixar para lá. Eu vou em frente, com vocês, de mãos dadas. E eu acho que é isso, né, Cid? Aproveitar que foi e voltou. Aí eu vou pegar aqui para não para complementar, mas para dizer umas coisas também que eu acho que são importantes.
primeiramente sobre essa figura do Du, né? Que é uma figura que veio para... que faz parte desse movimento, né? Que busca essa nova narrativa, que está aí querendo... eu também estou um pouco emocionada. Mas que está aí pensando nisso. Vamos chorar E, coletivamente. Eu e Douglas cancerianos vamos chorar tudo. E para mim foi muito importante, assim, primeiro a figura do Du, né? Que ele veio para trazer pelo menos para mim, assim, essa injeção de gás para seguir, né? E depois a figura de vocês, né? Cid, Douglas, né? Porque eu acredito que para a gente poder refazer isso, né? E reescrever isso, e repensar tudo isso, e refletir sobre tudo isso, sobre a nossa história, e construir essa outra Ouro Preto que é possível, eu acho que só é possível se a gente fizer junto. Eu acredito muito nisso, quem me conhece sabe, é uma tecla que eu bato a vida inteira. Eu não acredito em nenhum tipo de construção que não seja feita via coletivo, né? Via outras pessoas que se encontram por afetos, por compatibilidade de ideias, por história, por ancestralidade. Então, eu acredito que é possível, é a nossa africanidade. E é isso. Que é uma coisa que tentaram nos tirar, mas isso nunca vão tirar da gente, né? Podem ter tirado os nossos antepassados da África, mas jamais vão tirar a África de nós. Jamais, 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 jamais. E é isso, eu acho que juntas, e quando eu falo juntas, juntos e juntos, eu estou falando da gente, de nós três, mas eu estou falando de muita gente. Eu estou falando de muita gente que também acredita que outra Ouro Preto é possível e que está aí, e que está construindo essa outra Ouro Preto junto com a gente. E vamos embora, gente, porque o babado é certo. Galera, eu chorei pra caralho. Você é canceriano, Douglas. Porque assim, é de chorar mesmo, sabe? Mas de chorar com conforto, né? No coração, assim, sabe? Porque... eu vou chorar também. Porque é muito foda, mano. A gente tá tomando porrada todo dia, tá ligado? Todo dia é uma paulada. Mas quando a gente consegue construir um processo de irmanação, né? De irmandade, né? Que eu acho que é o que nós somos hoje, né? E aí essa coisa de família mesmo, de estar um preocupado com o outro, sabe? A gente tá construindo uma corrente e sempre preocupar, fulano, não, vamos lá, fulano, tal, a gente tem que estar junto. Se a gente quebrar, não vai ter força, sabe? E aí, quando a gente traz um ideal que é de um grupo, né? A gente não está se colocando individualmente, porque a gente está quebrando exatamente com a ideia tradicional da política do favor, muitas vezes, né? A gente não está aqui para fazer favor para ninguém, né? A gente está aqui para entender quem está disposto a se unir para fortalecer, né? E aí, quando a gente se une e se fortalece, as coisas caminham melhor, né? E aí, a gente falando sobre essa questão das inteligências, né? Quando eu entendi o que era um Sankofa, né? O que era um símbolo Adinkra, e o que o Sankofa dizia que a gente tinha de pegar, retornar a nossa história e pegar aquilo que nos tinha sido roubado para a gente poder ressignificar o nosso futuro, né? E a sensação que a Cid falou, né, que vai fazer 44 e que não dá mais para recuar, é exatamente a mesma sensação que eu tô, sabe? Quantas vezes na vida a gente deixou as coisas passarem, acreditando que daqui a pouco podia ser melhor do que agora, né? E nisso a nossa vida foi passando, né? O que outras pessoas fariam, né? Exatamente. E aí é isso, sabe? Eu nem sei se eu tenho mais energia para continuar mantendo assim uma conversa
porque eu acho que eu cheguei no meu nível de catarse, né? Usando a palavra emocional, assim, de entender, sabe? Eu acho que toda vez que aconteceu isso na minha vida, de eu ter uma emoção tão forte, me dizia que era para eu continuar, que o caminho era esse mesmo, entendeu? A gente não sabe o que vai dar lá na frente, sabe? Mas só da gente estar caminhando junto, estar dando esse espaço, já está acontecendo coisa pra caralho. Quando a Freda Sim. fala que não somos só nós três e que é muita gente, e é muita gente desse plano e do invisível também. Porque eu acho que nós estarmos nessa luta, depois de tanta coisa que aconteceu para a gente estar aqui hoje, falando tudo isso que a gente está falando, tem muita gente forte que eu acho que está nesse plano, em outros planos, que estão na torcida e na luta junto com a gente. Então, assim, eu quero encerrar minha parte aqui, passando para vocês fazerem o fechamento, ou se quiserem falar mais, até. Mas eu queria dizer que assim, eu estou transbordando. Eu vou pegar um gancho aí no Sankofa e na quantidade de símbolos adinkra que a gente tem espalhados por essa Ouro Preto, que é uma história ainda invisível, né? O Sankofa é essa coisa de para você andar para frente, você tem que voltar lá atrás e olhar o seu passado. E é um símbolo que todo mundo usa, né? É o coração, que na verdade é o pássaro com a cabeça voltada para trás. Tá lá no portão do Rosário, tá lá no portão da Santa Efigênia, tá em várias sacadas aí pelo centro da cidade, tá lá na portada de Santana, em Chapada. Então, assim, os nossos ancestrais deixaram muitas mensagens de resistência e de força. Então, a gente não tem nem o direito de recuar mais para ocupar um espaço que durante séculos nos foi tirado e nos foi negado. Esse é o momento de representatividade, é um momento de equidade e é uma luta que a gente não pode lutar sozinho. A gente precisa, sim, de todas as pessoas que quiserem estar nessa luta antirracista, antipreconceito, anti tudo que é ruim do nosso lado. Eu não tenho como não falar do meu pai nesse momento, porque o meu pai é um exemplo assim que eu carrego para a vida. E eu lembro também quando ele foi candidato e ele dizia, né, da importância de ter um representante, é aquilo que a Carolina de Jesus diz, na verdade, que o Brasil deve ser governado um dia por alguém que já passou fome. Aqui em Ouro Preto é isso, a gente precisa ter representantes que já sentiram na pele o que é dificuldade de verdade para entender a dor do outro. Então, é isso. E a gente está nessa empreitada, nós somos uma tríade. Nós não estamos sozinhos. É a umidade e a força que traz o adinkra do chifre de carneiro. É o sankofa da gente olhar para o nosso passado, tirar a poeira dessa história que ficou invisível durante tanto tempo e trazer ela à tona de novo. É olhar para o lado e ver a empatia de pessoas, né? Como tantas que estão aqui nos assistindo hoje. Eu nem quero ficar citando nomes para não correr o risco de esquecer de alguém, porque eu quero agradecer muito vocês todos que estão nessa luta junto com a gente e que acreditam que essa outra Ouro Preto é possível. Obrigada. É isso, né? Eu quero agradecer também. Eu acho que eu só tenho a agradecer. Foi muito bom, né? Esse encontro, essa conversa. Como o Douglas disse, a gente começou conversando mesmo, assim, bem despretensiosamente. E isso foi tomando rumos, né? Foi tomando forma. E eu acho que isso diz muito, né, sobre o que nos trouxe até esse encontro, né? Porque o Douglas é uma pessoa que eu já encontrei muitas vezes em Ouro Preto, em vários contextos. Histórias, Né? né? A gente já teve várias trocas, né, vários rolês da vida. A Cid, a mesma coisa também, a gente já se encontrou muito. E essa empatia, esse afeto, né, ele é uma coisa que a gente vem construindo, assim, já há alguns anos. E é uma coisa que me deixa muito feliz, né? Porque eu não sou nascida em Ouro Preto, né? Mas, assim, eu me sinto de Ouro Preto, com todo respeito a quem é da terra, dessa terra. E por isso também, pela maneira pela qual eu fui acolhida e pela maneira como a minha existência
foi acolhida por tantas existências nessa cidade, existências que nem estão mais nesse plano, né? A ancestralidade, ela é uma coisa que me grita muito alto. E eu tenho buscado escutar essa ancestralidade, né? E buscar força nela para poder seguir, para poder assumir as minhas lutas, para poder construir espaços, para poder estar junto e para poder fazer o babado acontecer. Aí quero agradecer, né, por esse encontro, a vocês, a Cid, Douglas, e agradecer todo mundo também que estava aí na live, que acompanhou, né? E todo mundo que a gente sabe que tem acompanhado, né, essa nossa tomada de decisão, né, por essa estratégia de luta, que está junto, que está construindo junto. E somos muitas, somos muito fortes e cada vez mais precisamos de mais pessoas para poder somar, né? Ouro Preto tem muita gente e a gente quer que todos se sintam parte desse movimento, né? E é isso. É isso. Então, estão pedindo para Ouro mandar. Preto não nasceu na Praça Tiradentes. Ouro Preto nasceu no alto de todas essas serras. A Magna está falando aqui. Hoje, particularmente, eu quero mandar um abraço forte para toda a comunidade do Morro da Queimada. Esse povo de força, de fé e de resistência que ressignifica esse lugar e que tem um sorriso no rosto diante de ainda tanta tristeza, tanto sofrimento. Povo preto de Ouro Preto é ouro. É ouro, é ouro. Que alguém mandou aqui, acho que a Magna Costa, né? Manda essa história pra gente. Aí eu tô lembrando aqui de dar um toque na galera para curtir nossa página, Outro Ouro Preto Possível. Bem nossas páginas individuais, nossos perfis, né? Quem quiser nos adicionar quanto amigos e amigas. E aí, a partir de hoje, manteremos nossas histórias no ar, né? E aí ajudem curtindo as postagens, compartilhando, falando da gente para os amigos, para as amigas, né? E falar que tem um movimento muito potente rolando e que estamos aí para poder fazer a diferença. É nóis, muita axé, boa noite. Axé para todos. Sankofa, né? Para fechar. Ládia do Congo, um beijo. Thaís Cantazini. E todo mundo que assistiu, acompanhou, show-me. Saindo do ar. Todo mundo. Nem vou citar nomes para não esquecer ninguém. Coletivo Olho de Vidro disse Ouro Preto. Foi. Beijo.